tudo bem? Tudo ótimo. Olha, temos aqui outro companheiro, o António. Eu vou adicioná-lo à chamada. Ok. Eu não sabia se era eu que deveria ligar Ah, ou. tudo bem, tudo bem. Eu habitualmente peço que as pessoas façam só um sinalinho. Ora, selecionar António. Francisco, é melhor com o vídeo, com a câmera ligada ou sem a câmera ligada? Desligado assim. Ok. Vamos lá ver se o António consegue. Ele tem estado com uns problemas ali do lado dele, penso eu. Já agora, nós estamos a gravar isto para futura memória, se Ok. não te importares, claro, não é? Claro que não. Depois a ideia é partilhar com o pessoal e depois mando-te as gravações anteriores também, se tu quiseres ver. Perfeito. Quer dizer que eu sou o mais novo membro aí É, da comunidade dos é, gregorianos? sim, sim, acho que sim. Que bom. Tem alguma outra pessoa do Brasil? É toda a gente do Brasil. Eu sou, Ah, que bom. eu sou o único de Portugal. Ah, que bom. Eu achei que era mais pessoas de Portugal. Não, não. Mas nós temos sido pouco assíduos. O pessoal, pronto, tem outras coisas para fazer, etc. É, todos somos muito ocupados normalmente. É verdade. O António não conseguiu, ele está-me aqui a escrever. Vamos tentar outra vez. A razão pela qual eu opto por só fazermos chamadas de áudio é porque, por causa da ligação de muita gente que Uhum. não suporta isso. Perfeito. Vamos lá. Muito bem, então a gente vai falando, pode ser que isto se resolva, vamos lá ver. Ok. Ahm, ele diz que vai tentar com o tablet. Ok. Então, eu vi que tu me enviaste, preencheste lá a nossa ficha de inscrição, não é? Aham. Percebeste que isto é uma coisa completamente amadora, não é? Uhum. E, enfim, pois aqui a nossa ideia é um pouco a gente conversar e ver se te podemos ajudar de algum modo, encaminhar-te para a bibliografia que nós conhecemos, que seja mais útil e também, pronto, trocarmos ideias, ensaiarmos algumas coisas na medida do possível aqui pela internet. Aham. Portanto, estás à vontade. Eh, já, Ok. É, força. a minha ideia, Francisco, em participar do grupo, né, foi justamente porque nós temos um grupo aqui de pessoas em Londrina, no Paraná, cidade onde eu moro, Uhum. que está interessada em começar a participar de uma missa que vai passar a ser celebrada aqui em Londrina, a missa tridentina, Uhum. que já há muitos anos, talvez décadas, não é celebrada aqui em Londrina e hoje há um padre interessado. Ótimo. Nós mesmos sugerimos a ele Uhum. que por conta dessa falta de cultura Uhum. do canto gregoriano aqui em Londrina, Sim. que nós começássemos com alguns, pela missa Paulo VI mesmo, a Sim. missa atual, mas já aos poucos, incluindo alguns Alô? cantos. Estou, Carlos. António. António, Alô? estás-me ouvindo? Eu consigo ouvir o teu som. Eu António? também.
Ótimo, ele acho que não nos está a ouvir. Mas, Francisco, sim, me ouve? Agora tá me sim, ouvindo? perfeitamente. Ok. Então tá Fantástico. bom. Muito bem. Eu não entendi o que aconteceu com o computador, depois eu vou verificar isso. Então, sejam bem-vindos. Já estive aqui a. Começámos mesmo agora a falar com o Rodrigo. Sim, Pronto, nós estamos a gravar, não é? Como sempre, espero também que não te importes, não é, António? E ele estava-nos a explicar, pode explicar novamente, se faz favor, Rodrigo, para o António também ouvir. Claro, boa noite, Antônio. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu estava começando a explicar para o Francisco que nós temos um grupo de pessoas aqui em Londrina, no Paraná, onde eu moro, Sim, que nós um padre que nós conhecemos aqui em Londrina, ele tem a intenção, e do qual nós somos muito próximos, ele tem a intenção de começar a celebrar a missa tridentina aqui em Londrina, que não é que celebrada já há legal. muitos anos. Uhum. E a missa tridentina pede canto gregoriano. Sim, E então a gente precisa conhecer melhor. Nós já ouvimos canto gregoriano, né, individualmente, cada um de nós. É, mas a gente gostaria de ter alguma orientação quanto à forma de como é que nós devemos proceder para que este grupo, a princípio, na verdade, esse grupo tem dois objetivos. Um é participar da missa, da liturgia da sim, missa, como parte da liturgia. Quer dizer, um grupo menor desse grupo quer cantar como parte da liturgia. Um outro grupo perfeito. maior, e que inclui as mulheres, né, as nossas esposas, gostaria de saber acompanhar o canto e responder ao canto litúrgico na Assembleia. Sim, Então, provavelmente a gente vai precisar fazer um trabalho mais superficial e de aculturação ao canto gregoriano, e simplesmente para todos conhecerem os cantos, saber cantar, e um sim, outro grupo, um trabalho um pouco mais específico, no sentido de conduzir, juntamente com o celebrante, o sacerdote, o, a liturgia da missa tridentina. certo. Começando, na verdade, o padre nos explicou que, como não há missa tridentina aqui onde nós moramos há muitos anos, ele prefere Sim, que a gente participe, que a gente inicie pela missa Paulo VI mesmo, mas uma missa bem rezada, né, bem celebrada, com a nossa participação da Assembleia e incluindo aos poucos alguns cantos gregorianos. Então, a primeira missa uhum. que ele celebrou foi no sábado passado, sábado Sim, retrasado. Já fizemos, porque tanto eu quanto uma outra pessoa, um outro amigo, nós sim, somos músicos amadores. sim, Ele canta em coral e ele conduz um coral aqui em Londrina, também sim, amador, e eu já cantei em coral, toco piano, então tenho uma boa noção de música, né? sim, Então, nós dois acabamos da Assembleia, durante a missa, conduzindo os cantos. Então, nós fizemos o Kyrie, por exemplo, e o sim, Sanctus da Missa de Ângeles. sim. Mas o que a gente percebeu, e o que todos perceberam a partir de então, é que as pessoas que estavam na Assembleia não conseguiam acompanhar, né? Porque não conheciam. Porque não conheciam o suficiente, porque não tinham o hábito de ouvir, e porque não Aham, conheciam a letra, porque não conheciam a entonação adequada, porque não conheciam o andamento adequado, enfim, não tinham condições de acompanhar. Então a gente pensou, bom, vamos montar aqui um grupo que periodicamente se reúne para poder ouvir juntos, né? É, aham, e aí, começando mesmo, talvez pela Missa de Ângeles, que é a mais conhecida. Então a gente quer ir aos poucos, mas a gente precisa saber um pouco de orientação
primeiro, como é que se constrói um repertório, começa-se de onde, qual é a prática de ensaio, é, Uhum. é, e fora outras questões aí da liturgia, o canto gregoriano na liturgia, né? Sim. Que eu acho que seriam coisas, aspectos importantes aqui, assim, de início, Uhum. que eu já poderia dizer como motivação para o meu interesse em participar dessa conversa aqui, né? Uhum. Bacana. É isso. António, não sei se queres falar aí da tua experiência, eu creio que seria útil. Sim. Bom, como eu acho que o Rodrigo não me conhece, mas o Francisco a gente já conhece há um bom tempo. é, o grupo nosso completou esse ano 10 anos, agora em julho. Nossa, Ele foi 10 anos. muito bom. Começou só com homens. Só que hoje, pelo fato de eu ser professor também de canto num conservatório aqui em Piracicaba, Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernst Mali, ele, muitos dos meus alunos acabaram também se interessando, e no caso, como eu tenho alunos e alunas, hoje o Aham, grupo tem mais os meus alunos e alguns externos, só que homens e mulheres. aham. Bom, como é que a gente faz ensaio? Eu faço ensaio assim quase que religiosamente durante esses 10 anos, todas as quintas-feiras. Então, todas as quintas nós fazemos ensaio. Hoje, com essa facilidade, com o avanço absurdo que teve, né, com a tecnologia desses 10 anos, então hoje a gente tem página no Facebook, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente compartilha muita informação, e ainda assim tem aquela coisa do compromisso, né? As pessoas muitas vezes não escutam. Entendi. Esse é um problema sério. As pessoas parece que não ou perdem a informação que você digita, no caso do WhatsApp, ou não escutam. O material que a gente usa, o uso muito desse material que tem também na internet, o Francisco também compartilha. E por sorte também acabei criando material próprio com aquele software para edição de canto gregoriano específico, o Gregório. Ah, eu não Ele é um conheço. num pequeno, num primeiro momento ele é um pouquinho complicado, mas se torna fácil depois que você cria o esquema, né? De trabalho. Aham, E montagem de repertório. Né? Nós aqui usamos, como você também está tentando usar, no primeiro momento a Missa de Ângeles. Por sorte, nós temos também agora, já o segundo ano, na verdade o terceiro ano, né? Há um tempo atrás nós também já fizemos na Catedral de Santo Antônio aqui em Piracicaba as missas dominicais. Nesse segundo ano nós fazemos as quintas, o mês que tem o quinto domingo, daí fazemos a missa com canto gregoriano. Ainda entendi. na liturgia de Paulo VI, no rito de chamador ordinário, mas o bacana é que um padre recém-ordenado nesse mês mesmo de julho, Padre Mateus, ele é muito novo, ele deve ter, eu acho que os seus 25 anos por aí. Ele Nossa, fez uma missa tão linda ao estilo de Bento XVI. entendi. Ele puxou várias coisas, várias partes da missa em latim, e o povo, com um livreto próprio, junto não tinha o nosso livreto de canto que nós fizemos para fazer todas as missas, né, dos quintos domingos. Mas o povo cantou. Por que cantou também, né? Tem esse fator. Nós já estamos com uma caminhada de pelo menos um ano e meio. Então a Assembleia, querendo ou não, já sabe, pô, tem canto gregoriano aqui na Catedral de Santo Antônio. Então tem um grupo que já vem frequentando para ouvir e para cantar o canto. Entendi. Maravilhoso. Ainda não é a missa tridentina, isso é um grande detalhe. Mas por que não é ainda a missa tridentina? Porque o bispo não permite. O bispo aqui de Piracicaba, o bispo aqui de Piracicaba não permite, já tem um grupo É, aqui que queria literalmente quase que impor, e eu cheguei a falar para esse grupo: não queiram impor, tentem conquistar o bispo, é Uhum. diferente. Ao impor o próprio gosto, ao impor o gosto de um grupo, entra a questão: quem vai assumir literalmente a condução dessa missa? Vai ser só o padre que vai estar na frente, os leigos vão se envolver na questão do canto, na questão da participação mesmo de todas,
as missas tridentinas com uma comunidade. Aqui em Piracicaba eu tenho a experiência. Não, o povo foge. Daí entra aquela história, vai foge da missa ou foge da cruz? Aí é o diabo que está ali por trás. Sim, e Não há é? aí, desculpa interromper, António, mas há aí um pormenor Sim, sim. que é, não vale a pena impor nada, porque, Exato. embora, se bem que, segundo me foi explicado a mim, do ponto de vista do direito canónico, os bispos não podem proibir um padre de celebrar na forma extraordinária, porque o moto próprio do Papa Bento XVI dá essa liberdade, mas um bispo pode sim proibir um padre de celebrar em qualquer igreja da sua diocese, pode mudá-lo de paróquia. Portanto, um Sim. presbítero tem o dever de obediência ao bispo. Tem, por exemplo, já aconteceu aqui, não sei se já te contei, António, uma vez, mas já Não. aconteceu aqui. Por acaso até foi a única vez que eu participei da missa tridentina. O bispo soube e confiscou o missal ao sacerdote. Portanto, o sacerdote, como, Nossa. como tem dever de obediência, depois teve que lhe É. entregar o missal e já está. Não é? Portanto, é mesmo isso, é mesmo conquistar porque não vale a pena de outro modo. Uhum. Nós estamos, por enquanto, provavelmente esse padre, ele vai começar oficialmente agora este sábado, este domingo. Vai Ótimo. ser uma missa todo domingo na capela de um seminário, o Seminário Vicente Palotti, aqui em Londrina. Então, é na capela do seminário que é anexo à igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, uma igreja importante aqui em Londrina. Então, há dois ou três padres que estão no seminário, e mais um padre que é da arquidiocese aqui, mas ele não é vigário de nenhuma paróquia. São eles que estão querendo introduzir aos poucos essa missa cantada em latim, né? E para depois fazer a missa tridentina. Sim. Então, eles estão com todos os cuidados, nos guiando, né, e fazendo com que não chame muita atenção no início e, ou vamos dizer, aplainando o terreno para não haver problemas no futuro. Mas Perfeito. isso é até bom entender que isso não é uma coisa exclusiva só nossa aqui de Londrina, que parece que isso esse mesmo tipo de problema acontece em todo lugar, né? Para você ter Mas uma ideia, aqui em é, ma- Piracicaba, aqui a diocese do lado aqui de Piracicaba, a diocese de Limeira, que sim. abrange a cidade de Americana, que é vizinha de Piracicaba também, o bispo de Limeira impediu a celebração no primeiro momento, mesmo que ele tivesse apoiado a celebração do rito extraordinário. Uhum. Entendi. Agora eu não sei quantas anda as missas tridentinas aqui em Americana. Então, mas aí, Antônio e Francisco, como é que vocês sugerem que a gente comece aqui? É pela Missa de Ângeles mesmo? Existe alguma edição que vocês recomendariam? Existe alguma, enfim, como é que vocês sugerem que a gente comece aqui? Francisco? Queres responder ou falo eu, António? Eu vou seguir, eu te ouço e depois eu falo alguma Ótimo. coisa. É assim, pelo que tu já falaste, Rodrigo, houve aí algumas coisas portanto, pressupostos que, Uhum, que eu te vou dar a minha opinião sobre eles. O primeiro é aquela ideia de que as pessoas têm que acompanhar. Pronto. Não uhum, há mal nenhum em as pessoas acompanharem. O problema é que na prática isso vai ser impossível. E vai ser impossível porque, do ponto de vista do repertório, quando a gente começa a estudar o repertório, há uma coisa chamada o proprium sim, que muda de missa para missa. Portanto, talvez ao fim de 10 anos haja na Assembleia quem ao longo de 10 anos consiga repetir alguns cânticos, por exemplo, os monges
na Idade Média, quando entravam para os mosteiros, monges, quando entravam para os mosteiros, Aham. o período, mais ou menos assim, em média, de que eles demoravam para aprender a cantar a missa e a liturgia das horas, era superior a uma dúzia de anos, portanto, era à volta disso. Nossa. Porquê? Porque realmente É. o repertório era muito variado. Portanto, isso é Uhum. uma ideia que, pronto, a gente quando começa vem todos com essa ideia, mas eu acho que é uma utopia, é impossível. E Entendi. não só é impossível, impraticável, como também acaba por. Não é mau que assim seja, quer dizer, o facto de haver alguém na missa e na liturgia em geral que tenha essa função de cantar é uma coisa tão normal como haver a função do acólito, ou, quer dizer, não é preciso estar toda a gente ali a ajudar o acólito ou ajudar o Claro. sacerdote pronto, basta um ou dois, e a mesma coisa com o canto, não Perfeito. é? Ahm, portanto, o que é importante perceber é que esta ideia da participação ativa não tem que ser uma participação material, ou seja, não tem que ser uma Perfeito. participação sonora. Não há mal nenhum que o Entendi. seja, volto a dizer, mas não é necessário que seja assim. O que é necessário é que haja a participação ativa do coração. Aí sim. E muitas vezes essa participação ativa consegue-se melhor com o silêncio do que com o canto. Aliás, consegue-se. O canto gregoriano e a música sacra em geral só são admitidas ao culto divino porque favorecem precisamente esse silêncio. Portanto, Perfeito. não é uma música para distrair, nem é uma música sequer só para embelezar, é uma música para levar à contemplação dos mistérios que são celebrados na liturgia. Nesse sentido, o silêncio, quer o silêncio puro e duro, portanto, o silêncio absoluto, que também existe espaço para ele na liturgia, quer esse silêncio mais figurado que é gerado nas pessoas, portanto, em contemplação pelos vários elementos rituais do rito, desde os gestos, as alfaias, os paramentos, a arte sacra pintada, e escultura, escultural, arquitetural, etc. E o canto também, não é? Uhum. Depois, outro aspecto. Quando nós olhamos também para o repertório gregoriano, nós vemos que existem vários níveis, digamos assim, de dificuldade, que no fundo correspondem a. Isso está definido, chamam-se os graus da participação ativa. E basicamente há um grau que corresponde às orações do sacerdote. Uhum. Portanto, quando se diz que a missa é cantada, é toda a missa que é cantada, não é só alguns cânticos que se ouvem e o resto da missa é dita. Não. Isso é o que acontece hoje em dia, também por razões que, pronto, não vale a pena estar aqui a entrar, mas basicamente tem a ver com a evolução das rubricas e da própria prática da liturgia. Nós hoje em dia vamos Uhum. à missa na forma ordinária e o que ouvimos basicamente é o quê? É uma missa rezada com alguns cânticos lá pelo meio, não é? Uhum. Na missa em latim essa dinâmica não faz tanto sentido, ou melhor, na missa antiga isso não faz tanto sentido. Porquê? Porque havia a missa rezada e depois ia-se acrescentando, a missa rezada era toda dita, portanto sem canto nenhum, e depois iam-se acrescentando, ou melhor, iam-se selecionando algumas dessas orações e, portanto, e começava-se a cantar. Ou seja, havia uma gradação na solenidade da missa. E isso está definido por rubricas. Portanto, quais é que são os cânticos que devem ser sempre cantados, quais é que são aqueles que só se os primeiros forem cantados é que se podem cantar, e quais é que são os outros ainda que só excepcionalmente, sendo todo o resto da missa cantado, é que esses também se podem cantar. Isso está definido, é uma espécie de uma pirâmide que está definida.
Não é que não se possa, por vezes, cantar cânticos do nível mais elevado sem cantar os outros, mas isso será excepcional. Então, basicamente, qual é que é essa estrutura? Curiosamente, não passa pelos cantores, passa pelo sacerdote celebrante. Portanto, os cânticos mais importantes de serem cantados são as orações do sacerdote. Por exemplo, a oração coleta é muito importante que seja cantada. O diálogo antes do prefácio. Portanto, são todas aquelas orações ao longo da missa que nós respondemos Amém e respondemos Et cum spiritu tuo e mais alguma outra resposta, não é? Essas são as mais importantes. E portanto, por onde começar? Bem, começar por terem o sacerdote que saiba cantar isso. Essa Perfeito. seria a minha opinião. E como é que ele tem capacidades musicais, esse sacerdote? Tem. Ele, nessa última missa, ele não fez a missa cantada, porque ele não estava fazendo a missa tridentina, mas ele fez algumas coisas ele fez cantado. E ele fez muito bem. Não, nada de extraordinário, mas não desafinou e ele parece que conhece, né? Me parece, eu não sei se ele tem a formação de um monge que estudou 12 anos de canto gregoriano, mas me pareceu apresenta um que ele... monte desses. Oi? Ah, sim. Como? Me apresenta um monte desses, porque eu conheço vários monges que não sabem ler uma pauta gregoriana nem em pentagrama. Ah, pois. Aí é uma falha de formação nos seminários, né? Pois, Infelizmente. E mosteiro. Exato. Mas Francisco, eu acho que ele teria condições de pelo menos começar. Então, olha, por aí é falarem com ele e mostrarem o vosso interesse em que gostariam muito que ele cantasse todas as orações que lhe competem a ele que fossem cantadas, pois já está. Talvez, então, mas aí nós temos que responder à altura, né? Pronto. As respostas são bem mais simples, obviamente, Sim, né? Do que os sim. cantos do sacerdote, né? Sim, nós até podemos ver isso aqui. Eu aí há tempos preparei uma espécie de um resumo com 100 páginas, mas com todas as... É 100 páginas porque são só partituras, portanto são todos os tons, isso tem um nome que se chama toni comunes, são os tons comuns da missa. São os tons que são utilizados para a intuação basicamente das orações e dos prefácios. Então, Francisco, só para ver se eu entendi bem a sua sugestão, é que antes de praticarmos e estudarmos o repertório do canto gregoriano, é que o ideal seria começarmos a partir da missa cantada do sacerdote e nós praticássemos as respostas Exatamente, adequadas sim. e litúrgicas a esses cantos do sacerdote. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu depois vou enviar-vos um documento que eu fiz que tem tudo isso. Tem tudo isso, porque em função do tom, na prática os sacerdotes acabam por usar sempre o mesmo tom. Claro que há vários tons. Estes tons que eu vos vou enviar são os que constam do gradual romano, mas depois quando a gente começa a procurar outras fontes, nomeadamente fontes históricas, etc., existem muitas outras possibilidades, mas esses, na prática, o sacerdote vai sempre usar a mesma. Apesar de, enfim, é um pormenor, mas supostamente haveria um tom mais solene, um outro para as férias, digamos assim, para as missas feriais, e um outro ainda mais solene, digamos assim. Mas eles acabam por cantar sempre a mesma. O que eles decidem é ou cantam ou não cantam. Portanto, por exemplo, numa missa do dia de féria, rezariam e ao domingo e solenidades ou noutras ocasiões importantes cantariam.
não é? E, portanto, vocês têm é que ver com ele. Eu posso te enviar para ti para tu estudares as várias que existem, porque também são só 2 ou 3, e Uhum. ver qual é que é aquele aprendeu. Muitas vezes isto até aprende-se de ouvido, nem vale a pena ter grande formação musical. E vocês respondem, não é? Por exemplo, deixa-me ver se eu tenho aqui primeiro grau. Eu vou cantar aqui um exemplo, só para não termos a falar aqui no ar. Uhum. Vamos buscar um exemplo de uma oração, porque isso é o que aparece na... Porque os ritos iniciais na forma extraordinária não se cantam, etc. Pronto, é diferente. Então vamos ver aqui. Oremos, pronto. Temos aqui, na página 8 do documento que eu depois vos enviarei, temos aqui um tom que é o tom mais simples de todos. Que eles aqui metem, eu meti aqui a letra A porque devo ter visto em algum lado. Então ele canta: Oremos, preces nostra quae sumus Domine clement, ter exaudi, atque a peccatorum vinculus absolutos, ab omni nos adversitati custodi, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eius Deum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Pronto, isto seria uma resposta, não é? O tom B soa assim. Oremus, Majestatem Tuam Domine suppliciter exoramus, ut sicut ecclesiae Tuae beatus Andreas Apostolus extitit predicator et rector, ita apud te sit pro nobis perpetuus intercessor, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Pronto. Uhum. E depois ainda há aqui um outro tom. Oremus, prestaque sumus omnipotens Deus, ut semper rationabilia mediantes, quae tibi sunt placita, et dictis exequamur et factis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Perfeito. Esse é a sensível e a tônica, né? Exato. Agora eu entendi, Francisco, que caberia nesses casos a Assembleia reconhecer o tom que o sacerdote está usando e responder da maneira adequada, né? Exato. Mas na prática será sempre igual. Eu aconselho, Entendi. se o vosso sacerdote não tiver nenhuma preferência, eu aconselho aqui o B. Eu acho que é o mais fácil de reconhecer a cadência final, porque tem este desenho muito típico. Per omnia saecula saeculorum. Amém. É muito típico. O Papa Bento XVI, por exemplo, acho que cantava esta, enfim. E também é mais Perfeito. ornamentada, também é mais bonita por causa disso. Sim. Então, mas aí você recomendaria que para nós praticarmos isso, né? Esse grupo que quer, de algum modo, estar em contato mais enfim, com o canto na missa, Uhum. né? Combinar com o padre, perguntar que tipo o que é que ele vai cantar, se ele vai fazer a missa cantada, combinar com ele, combinar as respostas que ele espera da Assembleia e reunir esse grupo de pessoas que vai participar. Não precisam ser muitas, né? Se tiver, eu acho que vão ser umas 15 ou 20 pessoas, mas se essas 15 ou 20 num grupo de 100
fizer a resposta corretamente, os outros vão Claro, atrás, né? Então, eu estou imaginando Óbvio. que a partir da combinação do tipo de canto que ele vai fazer e tipo de resposta que ele espera, a gente reúne esse grupo de 15 ou 20 e pratica um pouco com eles e exato. pronto. Nada de Nem extraordinário, né? precisa tanto. Tu, se reparares, ao longo da missa, cada uma destas respostas, o Amém e o Et cum Spiritu Tuo, são Uhum, ditas para aí uma meia dúzia de vezes, cada uma. Ah, certo. Uhum. e portanto, enfim, o pessoal, mesmo uma pessoa que caia lá de paraquedas e nunca tenha ouvido nada disto, ao fim de duas ou três já responde, não é? Perfeito. E pronto. E basta que haja alguém na Assembleia que responda. Muitas vezes, até Uhum, nem havendo, responde o padre e o próprio padre. Pronto, no vosso caso não será necessário, mas estou a dar o exemplo extremo, não é? Se não houvesse ninguém absoluto que soubesse cantar isto, o próprio padre respondia e as pessoas iam aprendendo as respostas mesmo assim, não é? entendi. Portanto, sim, acho boa ideia fazerem um mini ensaio. O padre leva o missal, entoa do missal algumas orações colectas, algumas bênçãos e vocês Uhum, respondem. Combinam isso previamente. Uhum. Dás aos outros elementos do coro só mesmo a papinha toda feita, portanto, só mesmo a resposta, não é? As últimas palavras da oração e depois a resposta, só isso, uma espécie de um resumo, e uhum. fazem isso, treinam isso. Não sei se te parece boa ideia isto, António. Sim, é perfeito, porque muitas vezes o padre não tem como, por experiência também, o padre muitas vezes não tem essa noção nem formação musical suficiente. A partir do momento que convida o mesmo para fazer um pequeno ensaio, mesmo que seja assim uma vez ou outra, mas esse pequeno ensaio já vai dar uma grande diferença no grupo, com segurança, e na assembleia na hora da própria missa. Vai passar mais segurança para todos que vão ver o grupo, que é, vamos chamar de coro, cantando, e vão se espelhar nesse coro. Uhum. Aqui Uhum. mesmo, eu convidei o padre a participar do próximo ensaio nosso, que vai ser inclusive na catedral com ele. Fantástico. Entendi, entendi. E com relação à orientação para esse grupo menor de pessoas, que eu acho que devem ser aí talvez uns cinco ou seis, que estão interessados em estudar, mesmo da medida que for possível, né, o tempo que for possível, mas começar a estudar o canto gregoriano propriamente dito, Uhum. né? É, Muito bem, então é, aí, pois é, pronto, aí há alguns pormenores a ter em conta, nomeadamente da formação vocal. É gente que não tem problemas vocais, que são afinados quando cantam, etc. ainda precisamos saber isso. Eu sei que eu e esse outro amigo que eu tenho, que faz parte do grupo, sim, nós conseguimos cantar sem dificuldade de entoação, nós cantamos afinado, Ótimo. né? Então, É, os outros eu não sei, a gente teria que fazer um teste com pois eles, né? convém, claro, convém. Sem melindrar muitas pessoas, mas a minha experiência é que quando existem alguns problemas graves é muito difícil Uhum. resolvê-los, mas pronto, isso depois já depende dos recursos de cada um e enfim, Assim, partindo do pressuposto que esses que vão que participar têm, desse pronto, estudo do então, canto exato, gregoriano, eles têm, então, né? exato, então, estando este primeiro grau, nós daqui a bocado já vamos percorrer as orações todas da missa para tu teres a ideia do que é isto do primeiro grau, mas Ok. estando este primeiro grau, digamos assim, resolvido, é avançar para o segundo grau, ou seja, é pegarem, selecionarem um ordinário, ou melhor, é um conjunto de ah, um Kyrie, um Glória, um Credo, um Sanctus, um Agnus Dei e um Ite Missa Est, e depois também um Asperges,
ou o Vidi Aquam, consoante a época do ano. Um Salve Regina, né? Não, isso já não pertence ao ordinário. O ordinário Tá. são estas orações só. Portanto, é aquilo quando tu ouves, por exemplo, falar uma composição musical, a missa tal de fulano tal, não é? Uhum, Na música erudita. Tu vais ver e depois não uhum, é a missa toda, são só 4 ou 5 cânticos. Depois são esses 4 ou 5 cânticos que se chama o ordinário, que consiste o segundo grau, que é o Kyrie, o Glória, o Credo, credo. o Sanctus, o Agnus Dei. E depois o Item Missa Est, que muitas vezes é decalcado. O mesmo do Kyrie, Exato. né? Pronto. Então aí podem Uhum, selecionar à vontade, digamos assim, embora existem indicações relativamente, por exemplo, na Quaresma é mais este Kyrie, na Páscoa é mais este, nos Santos é este. Pronto, mas isso não é obrigatório. Há uma certa liberdade certo. relativamente a isso. Podem sempre começar pelos mais fáceis, digamos assim. Agora, Uhum, enquanto que para o primeiro grau vocês podem aprender isto perfeitamente de memória, né? E aqui há outro uhum, conceito, hum, que é este: a música sacra não tem que ser lida. Claro que quem sabe ler é muito bom que leia, não é? Mas a música sacra na uhum, origem era dita de memória, daí aquilo que eu disse dos Sim, 12 anos, portanto, eles demoravam 12 anos a aprender porque não sabiam ler, portanto, eles aprendiam de memória. Isso tinha a perfeito. vantagem de que depois enviavam um missionário, digamos, para o outro lado e ele sabia cantar tudo de cor, não precisava de levar livro nem Uhum, nada atrás, não é? Mas pronto, tinha a uhum, desvantagem realmente que era muito. Pronto, era muito custoso aprender e etc. Então, no segundo grau ainda é possível indivíduos que tenham uma boa memória simplesmente expô-los aos cânticos. Portanto, aprende uma pessoa, o regente do coro, digamos assim, ou o mestre de capela, como é o uhum, termo tradicional. O mestre de capela expõe os restantes cantores ao cântico, repetidas vezes, e enfim, é tal e qual isto: cantar, repete, cantar 50 vezes em volta, estás a ver? Em repetição, até aquilo ficar de cor, uhum. pronto, e depois fica de cor e já está. E cantam isso. Entendi. Aí é o procedimento de ensaio de um coral normalmente, normal, Sim, pode ser, exato. também praticamente. pode ser, se toda a gente souber ler partituras é mais fácil, não é? Uhum. Mas é É, uma possibilidade, não mas sei como não, é que é aí. não sei se será o caso. Então, se toda a gente sabe ler, é partilhar as partituras com toda a gente. Aí eu Uhum. aconselho, a gente já teve aqui uma vez essa conversa com o António, inclusivamente. Eu aconselho a haver uma partitura única, impressa em ponto grande, e depois e colocada num facistol, que é uma espécie de uma estante elevada, e cantarem todos em concha à frente dessa folha, pronto, no coro alto da igreja, né? Ahm, Pronto, e Uhum. escolher, existe uma secção do livro Gradual Romano que tem uma série de quírias, ou melhor, de ordinários, portanto tem, sei lá, por exemplo, tem aqui Kyrial, tem o Kyrie 1, que é supostamente mais dedicado ao tempo pascal, para os domingos, para as festas e memórias, o Kyrie 1, o Glória 1, o Sanctus 1, o Agnus Dei 1 e o Item Missa Est 1. Depois tem o Kyrie 2. Depois tem o Kyrie 3. A missa 3, digamos assim. Tudo isto são missas inteiras. Depois Uhum. tem 4 por aí fora. O 4, por exemplo, é das festas dos apóstolos. São Pedro, São Paulo, São Mateus, São Tiago, por aí fora. Uhum. O, a quinta não tem nada definido, nem a sexta. A sétima tampouco. A oitava é o De Angelis. Tradicionalmente canta-se para os santos. Depois o 9 nas solenidades e festas da Beata Virgem Maria. Depois o 10 também é a mesma coisa. O 11 nos domingos do tempo comum. O 12 não tem nada. Pronto, é uma questão
escolherem, se é para começar solidamente, podem começar aqui pelo, por exemplo, pelo Kyrie 16. Eu vou anotar isto que é para depois te dizer, os mais simples de todos. É o Kyrie 16. Uhum. Depois o Glória é o Glória 15. Uhum. O Credo poderá ser. Credo 1. O Credo. Deixa eu lá ver. O 3 é mais conhecido, mas é um bocadinho mais ornamentado. O credo da missa de Ângeles é complicadinho. É. É que eu lembro-me que o meu maestro gostava de outro. O Credo 1, ele é mais Exatamente, simples. era este que eu gostava mais, sim. O Credo 1. Depois o Sanctus. O Sanctus 18. Sanctus 18. E o Agnus Dei. Também o mesmo. Agnus Dei 18. Quer dizer, então não há problema em misturar Não. Ok. Esta coisa das missas virem agrupadas, digamos, isto foi uma. É para facilitar a sua. Isto foi uma coisa que foi introduzida aqui no gradual. Portanto, o gradual é uma edição do princípio do século passado. Mas antigamente nem havia, quer dizer, havia em algo, era variável, portanto alguns códices tinham tudo agrupado, outros só tinham um cântico, uns indicavam umas missas para uma altura, outros para outra, enfim, e depois havia regionalismos, entende? Portanto, acho que aqui... Agora, não, por favor, continue, Francisco, tá muito bom. Era isso que eu ia dizer, portanto, isto existe, para começar, mais vale começar pelos pequenos, pelos mais simples. E eu sei que já procurando pela internet, eu encontrei, por exemplo, se não me engano, um livro Liber Usualis. Sim. E o Liber Cantualis. Sim. E eu não sei exatamente a diferença entre os dois. E se esses cantos que você passou aqui, que você mencionou, se eles estão nos dois ou só em um, ou onde é que eu encontro esses cantos? No Liber Usualis estão certamente. No Cantualis eu não sei porque eu não conheço bem. Talvez o António saiba. Tu conheces este livro? Eu creio que isto é da liturgia das horas, não é? O Liber Cantualis, Rodrigo, se não me falha a memória, você viu ele no site dos Arautos do Evangelho? Não sei de onde foi, mas só sei que eu baixei aqui e... O Liber Cantualis, se não me falha a memória, se for mesmo do Arautos do Evangelho, ele é muito bom, porque ele tem inclusive as traduções. Mas ele não ele é só como se fosse uma coletânea de repertório, muito bem organizado, por sinal. Vocês podem até pensar em adotar como um repertório para estudo e aplicação dentro da missa, mas ele não é completo como o Liber Usualis. Daí entram questões de escolha, né? Como o Liber Usualis na forma digital, todo mundo pode andar com dentro de um celular ou um tablet, é uma escolha. Se você arranjar ele fisicamente, também é outra escolha. Alguns do nosso grupo tem o Liber Usualis físico, impresso. Arranjou em algum sebo, ou então em algum seminário. E outros, o mesmo material que você encontrou na internet. Eu tenho aqui o Liber Usualis, é uma edição de 1961, publicado em inglês, inclusive, Church Music Association of America. Foi o que eu achei aqui. Não sei se existe uma em português, mas a que eu achei aqui é uma edição em inglês. Para você ter uma ideia, essa versão em inglês
comparando com duas versões de dois alunos meus que têm, inclusive as versões físicas, tem diferenças significativas. Pois é. Eu tenho Inclusive de medo de. datas. Pois é, eu tenho medo de, sei lá, usar um documento que não é o mais adequado, né? Ou não é, não sei, aprovado. Fique tranquilo que essas diferenças significativas são assim em coisas muito específicas, como por exemplo os responsórios de treva, do ofício das trevas, ou responsórios ou pequenos hinos específicos de festas específicas, mas no geral, falando como o Francisco falou, no ordinário ou Uhum, Kyriali, você vai ver coisas que são comuns a todos. Se você pegar a parte do próprio, dos domingos fixos, comum a todos. Festas específicas, aí você vai ter com perdão da palavra, uma dor de cabeça. entendi. Agora, onde é que eu acho esse Liber Usualis dos Arautos do Evangelho? Eles têm uma página? Procura por Arautos do Evangelho, Liber Cantualis. A Liber Cantualis. Cantualis. Eu comprei ele, assim, custa que 40, na época eu comprei R$ 40. Uhum, Muito, Uhum. mas como eu falei, ele não é completo. Já agora eu posso te enviar também um Kyrial que eu compilei, que basicamente é tudo igual ao do Gradual Romano ou do Liber Usualis, mas as versões do Asperges e do Vidiacum é que são mais críticas, ou seja, são digamos mais, porque estes cânticos são mais antigos do que os outros, enquanto que os cânticos Sim. estes, o Kyrie, a Glória, Credo, etc., são cânticos mais recentes, digamos assim, são do século uhum, X, X1 para frente, alguns até mais recentes, século XVII e por aí fora. Estes cânticos do Asperges e do Vidiacum são muito antigos, são do século VIII, IX, por aí. E eu tenho uma entendi. versão que é mais, digamos assim, original. Vá. Não é que não se possa cantar. Tu há pouco falaste das versões que são mais apropriadas. Pois há muitas, quer Uhum, dizer, há N livros diferentes sobre o canto gregoriano. Os livros oficiais, digamos assim, aqueles que são emitidos pelo Vaticano, tendem a ser todos iguais nas melodias. Enfim, tem depois variantes muito pequeninas, mas especialmente na notação, mas essencialmente a melodia é tudo igual. Mas existem muitas outras edições, para não falar dos manuscritos históricos, digamos assim, dos códices antigos. Esses então têm variantes muito engraçadas e pode-se cantar, claro que se pode, não é? Porque é que não se há de poder uhum, cantar por um códice de há 500 anos atrás ou de há 1000 anos atrás? Se a pessoa souber ler aquilo, depois canta e já está. claro. Não, enfim, não há problema nenhum, desde E, que o texto litúrgico seja aprovado, ou mesmo sendo diferente, que não seja, enfim, que haja essa liberdade, não é? Pode-se. Aham, Isso, por exemplo, é uma vantagem da forma ordinária, não é? Enquanto que na forma extraordinária mudar o texto a um cântico do próprio, enfim, é uma coisa mais. Enfim, não está prevista. Na aham. forma ordinária isso pode-se fazer tranquilamente, não é? Mas pronto, também já É, fiz isso na forma extraordinária, não, enfim, não é. Desde que a gente saiba o que é que está a fazer, não estamos ali com espírito sim, entendi. herético nenhum, estamos simplesmente. Uh, Claro. Inclusivamente a aceder a fontes que nem estavam disponíveis na altura em que se ditaram as regras para as normas litúrgicas para a liturgia antiga, não é? Há imensos manuscritos que estavam perdidos e Uhum. que volta e meia ainda se encontram novos, não é? Francisco e Antônio, uma última pergunta, porque infelizmente eu vou precisar me desconectar Certo? daqui a pouco. É, eu estou sozinho aqui com as minhas filhas. Minha mulher viajou
E, e eu não posso ficar muito tempo sem dar atenção a Claro, elas, claro. infelizmente. Entendo. Mas uma última questão, eu tenho várias outras questões, mas a gente pode retomar ao longo do tempo aí, se, né, Certo? se for o caso. É o seguinte, eu encontrei algumas, eu já ouvi, e eu encontrei alguns livros também que contêm o acompanhamento para órgão Hum. dos, Perfeito. né? E eu já ouvi que o canto gregoriano, vamos dizer, verdadeiro, ele não acompanha, não tem o órgão como acompanhamento. Mas eu já ouvi várias vezes, várias gravações do órgão acompanhando, né? Uhum. Então eu Ou queria a seja, opinião uma de vocês. pergunta. O que é mais adequado? O que se deve fazer? Pode, não pode? Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Claro. Esse canto gregoriano verdadeiro, como falaram para você, é de que época? Ah, não, não sei, porque Se você a pegar pessoa que do jeito que se você pegar do jeito que os catecúmenos, o povo que andava nas catacumbas, eles não andavam com órgão. claro, claro, Então, então por tem, definição, tem né? esse princípio. Se você pensar que o órgão como instrumento de martírio dos primeiros cristãos era contra, assim, era algo que era um instrumento mais de massacre do que de louvor, aí entra uma outra questão meio perigosa na situação. Se pensar que o canto, o órgão em si é um instrumento que depois foi valorizado durante a história para o acompanhamento litúrgico, aí é uma outra questão. Uhum. Entendi. E vai também da necessidade, né? Nós mesmos muitas vezes cantamos aqui, tendo o órgão, mas muitas vezes sem organista. Exato. Entendi. É, Essa que vocês ouviram, filha. diz, António. Essa que vocês acabaram de ouvir gritando é minha filha. Ah, Muito aqui é bem. o pai. Graças a Deus. O mesmo problema seu. É. Não, entendi. Então, mas então, assim, é possível desde que o padre Não, conceda, claro, né? é assim, do ponto de Você vista, tem do organista. ponto de vista meramente, digamos, formal, digamos, rubricista, é perfeitamente possível, isso está previsto. Certo. Agora, eu não aconselharia, porque nós já temos aqui falado disso, depois eu dou-te a playlist das nossas conversas anteriores para tu ouvir se quiseres no carro, não é? Porquê? Por exemplo, quando tu disseste o canto gregoriano tradicionalmente era um canto sem acompanhamento. Isso é verdade e é falso. Na verdade é falso. Porquê? Perfeito. Porque, como digo, uh, antes de haver a tradição escrita havia a tradição oral. E a tradição oral Claro. consistia na transmissão dessas melodias sagradas, portanto, que eram transmitidas por memória. Mas na prática litúrgica sempre houve, desde muito cedo, enquanto que o cantor principal cantava essa melodia, haviam outros que compunham aquilo que era chamado arcaicamente a parafonia. Portanto, era aquilo que hoje em dia também Uhum. se faz, mesmo pessoas que não sabem de música têm uma a cantar e cantam um acompanhamento, digamos assim, muito rudimentar. Aham. Existem na Idade Média mesmo alguns exemplos dessa chamada polifonia gótica, ou mesmo até anterior, segundas vozes para a voz principal. E havia regras, Uhum. mesmo, isto já desde o indivíduo, por exemplo, que inventou o solfejo, ele no livro em que descreve o solfejo, descreve também como gerar uma segunda voz em função da principal. E não é que Sim. uma fosse mais principal do que a outra. A primeira era a tradicional, mas a segunda, digamos, era como se estivesse subentendida na primeira. Era uma possibilidade que se cantava. E, e isso tem regras, portanto, isso é o chamado contraponto. Quais é que são as Uhum. regras que permitem gerar uma segunda voz a partir de uma primeira? Uh, Uhum. e portanto,
Mas o que acontecia muitas vezes é que, como os cores tinham uma prática de os cantarem, tinham muita prática sobretudo, e portanto, eles não é que improvisassem, mas faziam, digamos, não precisavam de ter a segunda voz escrita, tinham só a primeira. E à medida que iam tendo a primeira voz escrita, ou que a sabiam de cor, automaticamente faziam acompanhamento. Ora, isso em latim chamava-se organum. O organum é o nome antigo para contraponto, basicamente. Perfeito. Portanto, houve uma dada altura em que se começou a... E o organum, digamos assim, era feito por vozes, mas podiam essas vozes ser dobradas por instrumentos. A partir de determinada altura isso passou a ser prática corrente também na igreja. E a partir de determinada altura começou a fazer-se também com órgãos, aquilo que a gente hoje em dia chama de órgão. Então, porque é que geralmente eu não aconselho a usarem órgão? Porque é cortar caminho e perder, digamos assim, a riqueza disto. A gente deve começar do mais simples para o mais complexo e não começar do mais complexo para o mais simples. Estar a tocar ao órgão de tubos um acompanhamento que a gente lê numa partitura é estar a fazer um salto de um milénio, entendes? É ter um coro a cantar uma música de há 1000 anos atrás e ter um organista com uma partitura moderna a tocar, que também foi composta segundo os pressupostos da harmonia, etc., modernos, não é? Num instrumento moderno. E é, sobretudo, é perder o que é que dá origem a isso. Claro, dito isto, obviamente que podem, quer dizer, se vocês acham que ficaria melhor, isso digamos assim, mal, usando uma expressão erradamente, mas se para o avanço da causa, digamos assim, se vos é benéfico terem alguém a tocar o órgão, ainda por cima tu que tens à vontade com o teclado, não é? Pois usem-no, enfim, mas vai haver aqui muito que se perde, desde o que é que constitui um registro apropriado, ou o timbre, não é? O registro é o nome que a gente dá aos timbres no órgão. Qual é que é o estilo compositivo, se é um acompanhamento tipo barroco, se é tipo romântico, se é tipo moderno, percebes? Perfeito. Então, isso já é, digamos, é como tu pegares numa Mona Lisa e meteres numa t-shirt e andares aí com... Entendi. Entendes? Perfeito. É possível, mas não é a Mona Lisa. Exato. Perfeito. Tá compreendido, Francisco. Olha, eu não sei como é que funciona aqui, mas infelizmente eu vou ter que me desconectar. Ótimo. Eu da minha parte também ia sugerir a mesma coisa, porque aqui em Portugal já passa das 11 da noite 11. e tenho que trabalhar amanhã. Olha, eu agradeço muitíssimo. Ora, essa. Foi muito bom, muito boas as orientações aí de vocês. Agradeço mesmo. Acho que vai ser muito proveitoso para a gente aqui, desse grupo que está querendo participar de forma mais ativa da missa. Espero que nós possamos nos conectar novamente aqui uma outra ocasião, para, enfim, eu contar como é que tem sido e fazer mais algumas perguntas, que eu ainda tenho algumas. Fica à Perfeito. vontade. Tá bom? Olha, da minha parte Então é isso. só tenho a dizer que fico muito feliz de vocês estarem aí com essa nova iniciativa e como eu puder ajudar, pois eu estou aqui com o compromisso de enviar, de publicar só restritamente, não é? Esta gravação que nós tivemos e de te enviar a ti e também ao António, se bem que ele já conhece isto que eu vou enviar, digamos assim, alguma bibliografia para tu ires lendo, para te ir contextualizando um pouco as coisas. Perfeito. E quando Perfeito. vocês acharem que é tempo de falar novamente, depois fala comigo ou com o António e
e a gente combina outra destas sessões, tá bom? Perfeito, combinado, Francisco. Muito obrigado, boa noite, Antônio. Boa noite, boa noite. Até mais, tchau. Adeus. Até mais. Francisco, boa noite Tá, uma boa também. noite para ti. A ti. Abraço. Fantástico. Tchau. Tchau, tchau.